Olá, bem-vindo à sua aula de coesão e coerência. Coesão e coerência é assim que vem os assuntos que nós vamos estudar agora, é assim que ele vem nos editais. É claro que depende muito do edital, mas normalmente vem coesão e coerência ou elementos de coesão, ou muitas vezes vem assim mesmo, preposição e conjunção. Bom, o que você vai estudar aqui agora são aqueles elementos de coesão que imprimem valores semânticos às frases em que se encontram. São as preposições e conjunções. Bem, o mais importante, eu acho, nesse início de aula, para você entender a aplicabilidade do que você vai ver a seguir, é assim, olha, eu vou começar a aula trazendo para você duas frases e a partir daí eu quero que você comece a entender o objetivo desta aula que começa agora. Então, observe essas duas frases que virão a seguir. Se eu digo assim, olha, estude para ser aprovado. E se eu digo estude para que seja aprovado. Então veja, olhando para essas duas frases, pense comigo, uma não tem diferença em relação à outra quanto ao sentido. Então, quanto ao sentido, elas se reescrevem, elas são reescrituras. A ideia de finalidade é a mesma nas duas. Estude com a finalidade de aprovação. O sentido é o mesmo. Semanticamente, portanto, elas se substituem, elas são paráfrases. Entretanto, na hora de você analisar os conectores, perceba que há diferença entre eles. No primeiro caso, na primeira frase, o elemento que traz esse valor semântico de finalidade é uma preposição. Então, esse para aqui é uma preposição. Basta você lembrar a lista das preposições essenciais. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante. Então, esse para é preposição, está na lista das preposições. Já na segunda frase, de fato, essa segunda frase traz o mesmo sentido que a primeira, mas agora, o elemento de coesão já não é mais uma preposição. Esse para aqui é uma conjunção. Aliás, a gente chama de locução conjuntiva. Por quê? Você já estudou comigo que locução é uma expressão, né? E o que você tem aqui é uma expressão para quê, né? São duas palavras, não é isso? E essa locução conjuntiva, ela tem sentido de finalidade. E a preposição lá em cima também possuía sentido de finalidade. Escreva lá também. Valor de finalidade, sentido de finalidade, valor semântico de finalidade. Pois bem, então perceba aqui. Nos dois casos, a ideia é de finalidade, só que no primeiro caso temos uma preposição e no outro uma conjunção. Essas frases, elas se reescrevem. Sob o ponto de vista semântico, eu estou dizendo a mesma coisa, o sentido é o mesmo. Entretanto, sob o ponto de vista gramatical, no primeiro caso temos uma preposição, no segundo uma conjunção. Bem, é para isso que você vai estudar os dois próximos assuntos, preposições e conjunções. Primeiro, para descobrir o valor semântico que esses elementos indicam nas frases em que se encontram, exatamente como você fez aqui, finalidade nos dois casos. E segundo, você vai estudar preposições e conjunções, inclusive para se preparar para esse tipo de questão, em que a banca pergunta se uma frase pode substituir a outra, se o sentido permanecerá o mesmo. Sim, nesse caso, você acabou de ver que, positivamente, o sentido é o mesmo. E aí você começa a entender que uma preposição, ela pode ter o mesmo sentido que uma conjunção. Uma preposição, olha que legal, essa ficha precisa cair agora. Você precisa entender que uma preposição, ela pode substituir uma conjunção e vice-versa, desde que haja alterações na estrutura da frase. Sim,
deverá haver alterações na estrutura da frase. Por quê? Você percebeu que mudou o verbo? Isso é algo que eu queria que você já percebesse aí. Quando vem uma preposição, o verbo fica na forma nominal, ele fica no infinitivo. Quando vem uma conjunção, o verbo passa a vir conjugado. Nesse caso, ele está no presente do subjuntivo. Bem, mas para fazer as questões, você tem que saber isso, olha. Então, você tem que saber duas coisas. Veja se você captou dois recados desses exemplos. O primeiro, preposições podem substituir conjunções e vice-versa. Segundo recado, quando um elemento substitui o outro, pode ser que haja necessidade de alterações na estrutura da frase, ou seja, alterações no verbo. Nesse caso aqui, você teria que dizer assim, olha, a troca de para por para que mantém o sentido da frase, porém exige a alteração na estrutura verbal. De outro modo, se não houver alteração, haverá erro gramatical na frase. Ou seja, eu não posso trocar um para pelo para que sem mexer no verbo. Se eu trocar um pelo outro e não mexer no verbo, a frase vai ficar errada, vai ter erro gramatical. Então, você pode sim substituir um pelo outro sob o ponto de vista semântico. Porém, na hora de substituir, então não esqueça, na hora de substituir uma preposição por uma conjunção, alterações no verbo deverão acontecer, sempre, sempre. Então você está aprendendo, você está começando a entender as questões de reescritura de conectores. E caiu uma ficha aí. A ficha foi, não são só conjunções que substituem conjunções e nem só preposições que substituem preposições. Preposições podem ser substituídas por conjunções e vice-versa, se elas tiverem o mesmo valor semântico. E aí você começa a abrir os olhos e aí o seu universo fica mais amplo em relação à semântica dos conectores. Você está começando a estudar comigo semântica dos conectores, que é o emprego dos valores semânticos nos conectores. E que conectores são esses? Preposição e conjunção. É isso que nós vamos estudar agora. Então, você vai estudar nesse grupo dos conectores, que são elementos que conectam, são elementos que geram coesão. Você já estudou os pronomes, você já estudou isso comigo. Agora você vai estudar preposição e conjunção. Os três juntos formam o grupo dos conectores, dos elementos de coesão, os elementos que fazem ligação nas frases do texto. Tudo bem? Bom, então, agora que você entendeu que preposição é um conector, agora que você entendeu que preposição liga, conecta, né? Tudo isso você já entendeu. Você entendeu, inclusive, que preposição pode ter valor semântico. Entendeu que, nesse sentido, quando preposição tiver um valor semântico, ela pode ser trocada por uma conjunção do mesmo valor semântico, claro, com a devida alteração no verbo. Isso tudo você já aprendeu. Agora, então, vamos entrar nesse primeiro assunto aí, depois vem conjunções na sequência. Preposição. Vamos ao estudo das preposições. Agora, é claro, eu vou mostrar para você aquilo que eu sei que a sua banca pede, sem exceder. Então, assim, não fique achando que você vai saber tudo de preposição, tudo que existe nesse mundo, não. Você tem que saber aquilo que vai ser pedido na sua prova. Então, vamos aos conceitos essenciais para a prova. Vamos lá. Preposição. Bom, primeiro, você já entendeu que preposição é palavra que liga. Preposição é conector, liga, né? Liga palavras ou orações. Então, veja no primeiro exemplo, casa de José, essa preposição de está ligando termos, está ligando palavras. E no segundo caso, a preposição para está ligando orações. Lembrando a diferença entre palavras e orações. Orações são as frases verbais. Oração é a frase que tem verbo. Oração é a frase verbal. Então é importante você entender que a preposição ela tanto pode ligar simples palavras, termos, como também pode ligar orações. Nesse segundo exemplo aqui, a preposição está ligando duas orações. Tudo bem? Então a primeira oração é saiu e a segunda oração é trabalhar. Preposição liga. Tá bom? Bom, o que mais? Você tem que saber a lista das
preposições essenciais. Então você tem que saber conhecer essa lista. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, trás. Bem, eu me lembro de uma questão pro concurso do BNDES, eu nunca me esqueço dessa questão. Muitos alunos me perguntam assim, Adriana, tenho mesmo que decorar a lista das preposições? Pô, é muito chato esse negócio de ficar decorando lista. Sim, você tem que saber a lista das preposições essenciais. E esse concurso do BNDES, que veio com uma questão, numa ocasião, era uma questão do BNDES, que causou um furor nas redes sociais. Todo mundo questionando o gabarito da banca, até ouvi professores tentando questionar a banca. Gente, mas o negócio era tão simples. Era assim, era uma questão em que a banca colocava: sairei após às 10 da manhã. Então essa era a frase. Sairei após às 10 da manhã. Aí a banca sublinhava o após e perguntava se esse após não seria um advérbio de tempo. Bom, a questão nela, o candidato tinha que achar a assertiva verdadeira para marcar a alternativa correta. Todo mundo marcou essa. Essa era a frase. Sairei após às 10 da manhã. A banca sublinhou o após. E aí todo mundo marcou essa, falou assim, após, advérbio de tempo, quando, né? Sairei quando? Após, tempo. Aí todo mundo marcou essa como correta. Entretanto, essa assertiva estava errada. Simplesmente pelo fato de que após não é advérbio. Você acabou de ver comigo a lista das preposições essenciais. Preposições essenciais são aquelas que são essencialmente preposições, ou seja, nasceram na sua essência como preposições. E nessa lista vem o após, ou seja, se te colocarem contra a parede, te perguntarem qual é a classe gramatical do após, você vai dizer preposição. Só que a galera falou advérbio de tempo, tá errado, não é advérbio de tempo, perdão, não é isso que eu quero riscar. Não é advérbio de tempo, olha só, preposição. Estaria correta a assertiva se a banca dissesse preposição com valor semântico de tempo. É assim que você tem que falar. Preposição com valor semântico de tempo. E não advérbio de tempo. Por isso, a assertiva estava errada. Agora, é claro que se a banca tivesse destacado tudo isso após as 10 da manhã, aí você diria, após as 10 da manhã é uma locução adverbial de tempo. Tudo isso, se a banca grifasse tudo isso, aí seria assim uma locução adverbial de tempo. Mas como a banca só marcou o após é uma preposição com valor semântico de tempo. Aliás, é assim que você tem que falar. Isso, após as 10 da manhã, isso tudo é uma locução adverbial de tempo. Só que ela se inicia com uma preposição com valor semântico de tempo. As preposições, elas têm, muitas vezes, esse papel, que é o papel de iniciar locuções adverbiais, expressões adverbiais. Mas cuidado com o que a banca sublinha. Tem que ficar muito ligado. Se sublinhar tudo é uma coisa, se sublinhar só o após é só preposição. Foi aí que eu tive a certeza que eu já tinha, mas tive ainda mais, de que não tem jeito, o candidato tem que memorizar a lista. Então, essa história de dizer assim, eu não gosto de decorar não, meu estilo é diferente, você sabe, você me conhece, eu nunca peço para decorar. Mas quando eu disser para decorar, é porque é um conceito básico, se você não tiver memorizado, isso vai te atrapalhar na resolução da questão. Portanto, memorize a lista das preposições essenciais. Bem, tirando as preposições essenciais, entenda o que é uma locução prepositiva. Bem, você já entendeu, você já aprendeu que locução é expressão. Locução prepositiva é fácil. Locução prepositiva é uma expressão, então, né? Já que é uma locução, então ela é uma expressão que tem valor semântico de preposição. Ela funciona como preposição. Ela tem valor de preposição. Então, é uma expressão que funciona como preposição. E ela sempre termina com preposição.
a fim de, além de, à beira de, devido a, apesar de. Então, na locução prepositiva, a última palavra é sempre uma preposição, tá bom? Sempre. A fim de, à custa de, através de, etc. Bom, esse macete salva, tá? De ver quando a última palavra é preposição, você já sabe que é uma locução prepositiva. Bom, outro detalhe importante que eu quero que você anote aí é o seguinte. Quando uma preposição vem à frase, então veja, toda preposição que vem à frase, ela pode seguir dois caminhos. Ela pode ter valor gramatical ou ela pode ter valor semântico. Valor semântico, que muitas vezes é chamado de valor nocional. Então, tanto faz a banca falar semântico ou nocional. Mas qual seria a diferença entre essas duas nomenclaturas? Qual é a diferença entre eles? É assim. Se eu digo necessito de auxílio, coloque aí 3 frases. Tenho necessidade de auxílio. E terceira, roupa de festa. Então veja, a preposição de, ela aparece nos 3 exemplos, só que perceba o seguinte. Nos 3 casos, a preposição, quando você olhar para ela, você vai perguntar, a preposição aí, ela tem valor gramatical ou ela tem valor semântico? Então, isso você já entendeu, a preposição pode ter 2 valores, gramatical ou semântico. Bem, eu costumo dizer que a primeira pergunta que você tem que fazer é se o conector, se a preposição tem valor gramatical. Primeiro pergunte se tem valor gramatical. Como assim? Como é que eu vou saber se ela tem valor gramatical? A preposição terá valor gramatical quando um termo anterior pedir a presença desse elemento, desse conector, dessa preposição. A preposição terá valor gramatical quando for exigida pelo termo anterior. Nesse caso, a preposição ela virá por questão de regência. Então, veja só, a preposição tem valor gramatical quando ela vem por regência. E aí, ou ela pode vir por regência verbal, um verbo pediu a presença dela, ou ela pode vir por regência nominal, um nome pediu a presença dessa preposição. Então, veja a diferença. Em regência verbal, foi o verbo que pediu a presença da preposição. Em necessito de auxílio, portanto, essa preposição de tem valor gramatical. Por quê? Porque ela foi exigida pelo verbo anterior. Na frase seguinte, tenho necessidade de auxílio. Veja que agora não é mais verbo que pede a preposição, é nome. Então, nesse caso, é um nome que pede a preposição. Essa preposição, ela tem, portanto, valor semântico. Ela tem valor nocional. Perdão, mudando aqui o nome. Ela tem valor gramatical. Por que ela tem valor gramatical? Porque o nome pede a presença dessa preposição, olha. É o nome que pede. No primeiro caso, é o verbo que pede. Os 2 casos são idênticos. Nos 2 casos, o valor é gramatical, regência. Ora, gramatical, então, é tranquilo. Regência, o termo anterior pede. Agora, quando a preposição vier sem o termo anterior pedir a presença dela, quando a preposição vier, não por regência, mas para acrescentar um novo sentido, um novo valor, neste caso, ela tem valor nocional ou valor semântico, que é
o último exemplo. Veja só. No último exemplo, não é a palavra roupa que está pedindo preposição. Não faz sentido dizer, roupa. Roupa pede preposição, roupa de. Não, roupa não pede preposição. Nesse caso, a preposição vem não por regência, mas ela vem para acrescentar um valor, um novo sentido. Então, aqui se diz que a preposição tem valor nocional ou simplesmente valor semântico. Só que quando a preposição tem valor semântico, é muito comum que a banca queira saber valor semântico de quê? Existem muitos valores semânticos. Você já estudou um pouco disso comigo? Sabe quando é que você estudou isso comigo? Lá na aula de advérbios. Lembra quando estudamos advérbios e eu falei, olha, os advérbios indicam circunstâncias, que são os valores semânticos, lembra? E aí eu até te mostrei muitas circunstâncias no advérbio, lá no estudo do advérbio. Tempo, lugar, modo, companhia. Eu já te mostrei algumas ideias, alguns valores semânticos. Pois bem, esses nomes vão voltar agora no estudo das preposições. As preposições, elas também têm valores semânticos, os mesmos que os advérbios tinham, só que mais. Existem mais nomes, sabe? Em preposição é muito comum o aparecimento de outros nomes que você não viu comigo lá em advérbio. Então você vai ampliar agora comigo o estudo dos valores semânticos. É importante entender que valor semântico é o quê? Valor semântico é o sentido que o conector traz à frase. Tempo, lugar, modo. E é importante também entender que essa preposição, quando ela tem valor semântico, é porque ela não tem valor gramatical. E que só existem esses dois. Que ou a preposição vem porque ela foi exigida, ou ela não foi exigida pelo termo anterior. Ela veio apenas para acrescentar uma nova noção, um novo sentido. Isso é valor semântico. Pegou o raciocínio, anotou os conceitos, anotou que valor gramatical é quando o termo anterior pede regência e valor semântico, o termo anterior não pede, a preposição então vem apenas para acrescentar um sentido? Pois bem, agora você precisa conhecer os valores semânticos das preposições, porque é nisso que nós vamos trabalhar. A partir de agora, eu não quero mais falar sobre valor gramatical. Nos exercícios a seguir, eu não vou pedir que você me diga se o valor é gramatical ou semântico. Isso não cai em prova. O que a banca vai querer de você é que você, ao olhar para a preposição, você diga, olha, valor semântico de... Nós vamos ficar agora só falando dos valores semânticos das preposições, porque valor gramatical da preposição, a gente vai voltar a falar disso lá na aula de regência, lá no final do curso. Então isso não me interessa agora, tá? As preposições, portanto, elas podem ter muitos valores semânticos. Aqueles do advérbio e até mais, até outros. Eu coloquei para você aí alguns. Causa, conformidade, concessão, instrumento, matéria, meio, companhia, limite, modo, finalidade, lugar, assunto, ausência, condição, tempo. E ainda há um etc. aqui para mostrar que existem outros que eu não coloquei nessa lista. Bom, você deve estar falando assim, caramba, Adriana, quantos outros mais? Fique tranquilo. A sua banca, ela vai pedir esses aí, esses são os mais comuns. É claro que eu coloquei o etc, porque eventualmente se vier outro no exercício, você já sabe que esses não são os únicos, tá? Mas os mais comuns, os que mais são pedidos em prova são esses mesmos, sabe? Tempo, modo, matéria, lugar, meio, instrumento, companhia, esses são os mais comuns. Bom, você vai exercitar muito isso comigo, tá? A seguir, fique tranquilo. Não dá pra gente fechar isso de uma maneira assim, lista, decoreba. Não pode. Porque assim, muitos alunos falam assim pra mim, Adriana, você não tem uma lista, não? Você não tem uma lista de preposições com valor semântico de causa, conformidade, companhia? Você não pode me dar essa lista pra eu dar uma decorada? Não existem listas. Não. Os valores semânticos das preposições, eles têm que ser detectados na frase, no contexto. Eu não posso dizer, por exemplo, que a preposição para terá sempre ideia de finalidade. Dependendo do contexto, ela pode ter ideia de destino, que é, se eu digo assim, saiu para trabalhar. Aqui, a preposição para tem valor semântico de finalidade, sim. Mas se eu digo saiu para o trabalho,
A preposição para não tem valor semântico de finalidade. Ela tem valor semântico de lugar, destino. Então, é por isso que não dá para fechar tudo isso numa lista, dizer, olha, lista de preposições com valor. Não dá. O que você precisa fazer é exercício e conhecer os valores semânticos das preposições. É isso que você tem que fazer, tudo bem? Bom, o que eu preciso te falar é o seguinte, isso é uma dica que eu tenho para te dar. Eu percebo, com a experiência, né, observando tantos alunos em sala de aula, né, com tantos anos em sala de aula, eu fui vendo por que os alunos erravam muito esse assunto. Esse assunto que nós estamos estudando agora e o assunto que vamos estudar a seguir, conjunções, esses são os assuntos que mais complicam a vida do candidato. E eu sempre fiquei meio encucada, porque eu ficava assim, poxa, mas por que eles erram tanto? Porque eu não acho tão difícil, né? Eu não... há assuntos que eu acho difíceis, análise sintática eu acho difícil, mas conectores, acho tão lógico, tão de sentido, mas os alunos erravam muito. E aí eu comecei a perceber, eu fui buscar por que eles erravam. E eu percebia que muitos, quando erram, uma questão em que a banca pede o valor semântico da preposição, você sabia que eles erram porque eles olham para o lugar errado? Cuidado para não olhar para o lugar errado. Mas o que seria isso, olhar para o lugar errado? Quando o aluno erra, ele erra porque ele está olhando para a frase anterior. Não. Então essa dica é muito boa, porque você vai ver que ela vai ser boa inclusive para conjunções. Veja só, vou voltar aqui com as frases para você. A dica é, quando você tiver que classificar o valor semântico da preposição, não olhe para a oração que veio antes dela, olhe para a oração que vem depois. O conectivo, ou seja, a preposição ou a conjunção, recebem a classificação da ideia que vem depois e não antes. Então, por exemplo, como é que eu sei que a preposição para traz ideia de finalidade? Porque trabalhar é a finalidade de sair. Ele saiu com a finalidade de trabalhar. Como é que eu sei que para aqui traz ideia de lugar, destino? Porque trabalho foi para onde ele se dirigiu, o trabalho, onde ele trabalha, lá o lugar onde ele trabalha. Então, a dica é essa, e eu vou ficar repetindo com você, eu quero que você repita comigo, já nesse primeiro vídeo dessa sua aula de conectores. Você vai ficar repetindo comigo, olha, a preposição e a conjunção recebem o nome da ideia que vem depois. Preposição e conjunção recebem a classificação da ideia que vem depois delas, não antes. Se você tiver que classificar uma preposição ou uma conjunção, olhe para a oração que vem depois desses elementos de coesão, nunca antes. Essa é a dica. O que eu deixei aí para você? Olha só. Você vai desligar o seu vídeo e vai fazer esse exercício. É um exercício ótimo, é básico, sabe? É para fixar o que eu te ensinei. São 15 frases, tá bom? 15 frases. E nessas 15 frases, o que eu quero? Que você identifique o valor semântico da preposição. Todas essas frases, atenção, em todas elas, a preposição tem valor semântico, não tem valor gramatical. Esqueça essa história de valor gramatical, passou. A partir daí, todas têm valor semântico. E eu quero que você me diga, valor semântico de quê? Tempo, causa, condição, concessão, finalidade. Use a dica que eu passei, que é olhar para o que vem depois da preposição. Isso ajuda muito, né? Entender que a preposição recebe a classificação com base na ideia que o que vem depois traz. E não deixe de olhar a listinha que eu coloquei antes, os nomes, causa, condição, concessão, porque muitas vezes você até sabe, mas você fala, pô, que nome é esse, hein? Muitas vezes o aluno tem dificuldade de saber a nomenclatura. Então fique de olho nessa lista, tá? Olha, aqui tá a lista. Os nomes que são mais usados são esses, causa, conformidade, concessão. Agora, há uma coisa, hein? Cuidado, existe um etc aqui, tá bom? Então, pode ser que eu tenha colocado em uma das frases um valor semântico que não tenha aparecido aí nessa lista. Será, hein? Bom, veja, faça o exercício a seguir e eu já volto com a correção. Seja bem-vindo à sua aula de coesão e coerência, conectores, que é de todos, né? Eu digo, de todos os assuntos, seja lá qual for o edital, esse é um dos mais pedidos em provas. Então, aproveite a sua aula. Já volto então, faço o exercício, eu já volto com a correção. Até!